Olá, nós somos o grupo Maltu, formado pelo Daniel, Alexandre, Ana, Laura e Valentina. Nosso nome significa meia-noite na língua Warau, e iremos apresentar hoje a nossa pesquisa sobre os pronomes da segunda pessoa do singular no português brasileiro, em que comparamos o uso real e a percepção desse uso pelos falantes dos estados do Amazonas e da Paraíba. Nossa pesquisa teve como foco, como eu já disse, os pronomes de segunda pessoa do singular, com ocorrência oral. São eles você, você, tu, o senhor e a senhora. Gostaríamos de analisar se o registro do uso desses pronomes é compatível com a percepção dos próprios falantes da língua, ou seja, queríamos analisar o vernáculo e a percepção acerca dos pronomes de segunda pessoa do singular. Assim, vistos os materiais já disponibilizados pela equipe da Olimpíada, escolhemos duas regiões para analisar as variações, sendo elas o estado do Amazonas e o estado da Paraíba. Esses lugares nos chamaram a atenção por serem materiais bem completos e organizados, e por serem estados menos estudados que outros do Brasil, além de nos permitir também comparar duas regiões distintas, o Norte e o Nordeste. A partir disso, escolhemos analisar o material de um corpora de entrevistas faladas e registradas, caracterizando o meio oral de baixo monitoramento e, posteriormente, compará-lo com a própria percepção dos falantes atuais, por meio de um formulário caracterizando um meio gráfico de alto monitoramento, visto que a pessoa pensa um pouco antes de responder cada pergunta. As nossas hipóteses foram centralizadas em três variações sociais: a formalidade, a escolaridade e a unidade federativa. Em primeiro lugar, achamos que o senhor e a senhora são percebidos como pronomes usados para referenciar pessoas com idade maior do falante, caracterizando um contexto de formalidade. Além disso, também levantamos o ponto de que o tu seria percebido como um pronome mais informal e o você, nessa sua versão extensa, como um pronome mais formal. Sobre a grau de escolaridade, pensamos que o tu seria percebido como um pronome mais usado por pessoas de baixa escolaridade. E, por fim, colocamos que a unidade federativa como o fator que determinaria a maior diferença entre o uso dos pronomes da segunda pessoa do singular. Aqui na nossa pesquisa, o Amazonas, do Norte, e a Paraíba, do Nordeste. Para isso, depois de decidir os objetivos e o material a serem utilizados para a pesquisa, primeiro coletamos diversas ocorrências do corpus registrado, organizando-as em uma tabela, e incluímos também as informações pessoais de cada entrevistado, como sua faixa etária, escolaridade e etc. Nessa parte, vale ressaltar que descartamos as falas dos entrevistadores, justamente por não sabermos nenhuma informação adicional sobre eles. Logo mais, passamos para a criação do formulário, usando as ocorrências coletadas para a elaboração das perguntas. Aqui fizemos perguntas do tipo: qual dessas frases você usaria em tal situação por soar mais natural? E complete a frase com a palavra que você acha que melhor se encaixa. Todas perguntas de múltipla escolha. Também adicionamos algumas perguntas distratoras, para não deixar nosso objetivo com a pesquisa tão óbvio. E por último, com os dados provenientes das respostas do formulário, partimos para a análise a partir de gráficos, comparando-os com os dados coletados das ocorrências do corpus oral registrado de ambos os estados. Os resultados obtidos a partir da coleta foram curiosos. O pronome mais usado em ambos os estados foi o você, na sua forma extensa. No entanto, é notável que há diferenças principalmente no uso do pronome tu, que é pouquíssimo usado no Paraíba e mais amplamente usado no Amazonas. Outro ponto que podemos ver também é que os pronomes o senhor e a senhora são mais usados por pessoas mais velhas do que por pessoas mais novas em ambos os estados. Isso pode ser porque muitas das ocorrências que coletamos eram os entrevistados repetindo falas que pessoas terceiras falaram para eles, tipo: aí fulano disse para mim, o bolo que a senhora fez aquela vez, tralá, tralá. Além disso, outro ponto que observamos foi a diminuição da frequência do uso do você na Paraíba conforme o aumento da idade, e consequentemente o aumento do uso da versão encurtada C. Já o tu manteve-se relativamente uniforme nos dois estados, conforme a idade. Com o teste de percepção, obtivemos 22 respostas no formulário, sendo 12 do Amazonas e 10 da Paraíba. Assim, o teste de percepção refletiu mais ou menos o que foi coletado do corpus. Assim como nas ocorrências, a percepção mostrou que o você, de fato, é o pronome mais usado na Paraíba. Mas diferente do corpus, aqui no teste, o tu aparece como mais usado no Amazonas. Além disso, as idades não revelaram nenhum padrão quanto ao uso dos pronomes, e achamos que isso se deve ao fato de que não houve muita variedade de idades entre os participantes do formulário. Na questão da formalidade, decidimos focar a análise no uso dos pronomes de acordo com o formulário. Os gráficos nos revelaram que, de fato, como imaginamos, o senhor é preferível para ser usado em contexto de formalidade. É interessante observarmos também que há sim algumas ocorrências dos pronomes você e tu para esses contextos formais, mas com menor frequência.
Agora, no quesito escolaridade, podemos observar que esse não foi um fator muito determinante quanto aos pronomes você e tu, pois apresentou uma variação não muito uniforme conforme o aumento da escolaridade dos indivíduos. Todavia, é possível ver que os pronomes o senhor e a senhora foram mais usados pelas pessoas de menor escolaridade, em ambos estados. Já o teste de percepção também não nos mostrou muita coisa, apenas refletiu a predominância do pronome você na Paraíba e do tu no Amazonas. A partir de todos esses dados, conseguimos concluir a pesquisa e ver se nossas hipóteses foram confirmadas ou não. A primeira, sobre os pronomes o senhor e a senhora serem usados para referenciar pessoas mais velhas, foi confirmada, visto que há uma clara preferência por esses pronomes em situações em que o falante é mais novo que a pessoa com quem está falando. A segunda hipótese, de que o tu seria percebido como um pronome mais usado em contextos informais e o você em contextos mais formais, foi considerada errada, pois claramente esses dois pronomes possuem valor de formalidade semelhante em relação ao senhor ou à senhora, sendo ambos você e tu usados de forma quase relativamente equivalente em situações menos formais. Já nossa hipótese de que a escolaridade influenciaria no uso do pronome tu também foi considerada errada, uma vez que a escolaridade foi um fator que não mostrou-se muito influente na escolha dos pronomes a serem ditos em uma conversa. E, por último, quando afirmamos antes da pesquisa que a região, ou unidade federativa, seria o fator que mostraria maior diferença nas ocorrências dos pronomes, nós estávamos corretos, pois vimos que de fato há uma grande diferença quanto ao uso principalmente do pronome tu, nitidamente mais frequente no estado do Amazonas. Com isso, gostaríamos de agradecer à organização da Olimpíada Brasileira de Linguística e a todos os orientadores que nos ajudaram na elaboração da nossa pesquisa. Essa é a nossa bibliografia e muito obrigada pela atenção até aqui.